Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um ASC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Jonas, em um momento esperado aí, grande chegou, que é para falar sobre estruturas e tecnologia com um grande parceiro e escritório aí, amigão nosso, o escritório do Cláudio Puga. Pra quem acha que só vem arquiteto aqui, também vem engenheiro, pô. Então, eu queria agradecer a presença do Cláudio, do José aqui. Poderia se apresentar, falar um pouquinho da história de vocês aí e contar, né, essa trajetória que não deve ser curta, né? Bom, eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui. Na verdade, eu me formei e logo fui trabalhar com engenharia. Na época era um pouco difícil isso, todos os empregos iam para os bancos, né? E eu fiquei por 10 anos trabalhando numa empresa que fazia estruturas pré-moldadas, né? E também produzia bloco de concreto. Então, depois desses 10 anos, eu resolvi montar o escritório também. E aí com essa especialidade de estrutura pré-moldada e alvenaria estrutural, principalmente por conta do bloco de concreto, né? São duas especialidades que o mercado não tem muito, né? Então o escritório foi se estabelecendo por conta dessas especialidades. Lógico que, falando em estrutura, qualquer escritório de estrutura precisa fazer concreto armado. Então nós tínhamos concreto armado, alvenaria estrutural, pré-moldado, e assim começou a empresa, né? Todo escritório pequeno, ou todo escritório quando é montado, né, ele fica meio que à margem, né, dos grandes players, né, se pode chamar assim, do mercado. Então a gente chamava que a gente estava fora do clubinho, né? Mas com o tempo, por conta dessa especialidade em alvenaria estrutural, a gente começou a conseguir fazer projetos muito interessantes para essas construtoras que hoje a gente conhece, que são as que estão à frente no mercado imobiliário, né? E a partir daí o escritório se estabeleceu, né? Com todos os altos e baixos dessa fase, os altos lá de 2006, 2007, os baixos de 2015, a gente foi se estabelecendo e com uma fidelidade dos clientes que até emociona a gente, né? Muito bacana do jeito que a gente fez até agora. Enfim, olha, são já este ano 30 anos de escritório, né? Que a gente está completando. Legal, Cláudio. E o Zé? Desses 30 eu tô lá há 25. Caramba. Eu conheci o Cláudio, eu sempre me interessei em alvenaria estrutural e durante a faculdade eu fiz um curso e era o Cláudio que estava dando esse curso. Acho que foi no IPT, né? Não lembro direito. Mas o Cláudio já estudou com o meu irmão. Conheci o meu irmão e ele lembrou de mim no curso. E aí eu mandei o currículo, fui trabalhar com ele. Fui o primeiro estagiário, né? Do Cláudio, e estou lá até hoje. Foi aquela brincadeira aí do LinkedIn desatualizado, já tava estagiário. Não, então eu tô com a informação desatualizada, porque o LinkedIn tava 13 anos, na verdade é 25 anos. 25 anos. Caramba. 98. Que legal. E eu não sabia se você chegou a dar aula. Na verdade, por conta justamente tanto do pré-moldado quanto da alvenaria estrutural, a ABCP ela tem alguns cursos, né? E eu dava algumas aulas nesses cursos, em especial de alvenaria estrutural. Mas depois acabei parando de dar essas aulas. Não sou professor, né? Hoje o foco do escritório é somente em alvenaria estrutural, estruturas de concreto pré-moldado. Qual que é o foco do escritório ou atende todas as soluções estruturais? O foco do escritório é principalmente o mercado imobiliário. Entendi. Então, aí você tem que se adaptar ao que é melhor para aquela edificação. E nisso aí, se você vai pegar uma edificação econômica, hoje em dia, todo mundo quer fazer em alvenaria estrutural. Pelo menos até agora é assim, porque o custo da estrutura moldada do concreto armado normal acabou alcançando um custo muito elevado, né? Então a alvenaria estrutural está muito em alta agora, mas nem sempre foi assim. Teve uma época em que quem estava mandando eram as estruturas de parede de concreto, e às vezes é o concreto armado que realmente manda, né? Então o escritório vai se adaptando a essas épocas, né? Mas hoje a alvenaria estrutural tem assim, uma porcentagem muito,
muito grande de obras no escritório de alvenaria, né? Antigamente a gente tinha uma certa limitação de altura, né? E a própria tecnologia de se fazer blocos cada vez mais resistentes foi permitindo que a gente conseguisse atingir alturas maiores, isso melhorou muito, né, para a alvenaria estrutural e para ser um tipo de tecnologia acessível para as edificações, né? Mas parece que para o mercado sempre é menos do que eles querem. Então a gente está sempre sendo colocado assim à prova como um desafio para a gente ver o que consegue fazer, né? Porque, por exemplo, a gente foi pro evento, acho que lá do Sinduscon, né, naquela época, e tava um burburinho muito grande de, assim, agora em 2023, que era aquelas placas, como que a gente chama lá? Do EPS. EPS, né? Então, era uma coisa que eu via, sei lá, 4, 5 anos atrás, né? E já existe há muito tempo, né, esse negócio do EPS. E aí, o pessoal tava mostrando muito para contenção, né? Porque tinha um murmurinho, mas o cara tava dando exemplos ali que era, pô, o cara fazer aquilo ali numa casa, ele faz um bunker da casa dele, né? E com uma eficiência energética gigantesca, né? Mas assim, é uma coisa tão interessante que a tecnologia hoje, a informação, igual você comentou, né? Elas estão muito mais fáceis, então o cliente também está mais aberto, a gente percebe isso, o que tem de inovação, o que tem de tecnologia, né? E é aquilo que você falou, dentro do escritório, você tem uma pergunta, dentro do escritório, você trabalha no mercado imobiliário, mas provavelmente você também atua ali, eu acho que no mercado imobiliário você tem diversos players que, você tem um alto padrão, médio padrão, e isso influencia completamente na solução estrutural, né? Como que hoje isso funciona dentro do escritório, por exemplo? Bom, até por conta dessa questão da alvenaria estrutural ser uma parte importante dentro do escritório, porque não se trata de que o escritório só faça alvenaria estrutural. O problema é que tem pouca gente que faz alvenaria estrutural de qualidade, né? Então a gente é procurado, principalmente quando quer fazer alvenaria estrutural, por conta disso, né? Nós e os outros escritórios que estão qualificados para isso, mas perto da quantidade de escritórios que tem hoje fazendo cálculo estrutural, poucos são os que fazem alvenaria. Então, nesse sentido, a gente acaba sendo conhecido, às vezes, por um cliente por conta da alvenaria e que depois acaba fazendo outros empreendimentos com a gente. Agora, normalmente são edificações, assim, a grande maioria, pegando todos os projetos que a gente tem hoje, vamos dizer que a gente tivesse 100, né? Hoje uns 5 seriam de altíssimo padrão. O restante é ou médio padrão ou principalmente padrão econômico, né? Ou agora esses estúdios, aí é impressionante, né? Aí parece que não para de vir esses empreendimentos, né? E também porque a gente também está vivendo um momento, particularmente em São Paulo também, né? Porque também tem esse recorte do mercado de São Paulo, é bem diferente de outras regiões no Brasil, né? Uhum. E eu vejo que também aqui a gente testa muito nesse sentido com relação ao mercado. A gente estava falando, acho que foi com o Jonas Big, com o Lucas, né? Do Jonas Big, a gente fez um podcast com ele. E, assim, tá tendo muitas tendências dentro da novidade da arquitetura de alguns lugares. Tá até querendo colocar agora podcast. Então, você vai comprar um apartamento na área de uso comum, tá tendo podcast. Então, você vê que as coisas vão acompanhando as tendências, né? Não só a arquitetura, mas eu entendo que isso vai refletir de alguma forma depois nas demais disciplinas, né? Sem dúvida. Então, é bem interessante sentir nesse lado como é que tá sendo feita essa transição. Eu acho que pro Zé também perguntar ali, né? Como que é feita essa gestão de tudo isso no escritório? Deve ser muita gente hoje lá, né, Cláudio, que você tem. E fazer uma gestão de todas essas pessoas para ter uma alta produtividade e se tornar competitivo, acredito que deve ser um desafio, né? O fluxo do projeto no escritório, a gente tem uma equipe que faz o estudo inicial e o EP, que é um bate e volta aqui de estudo e viabilidade até de se vale a pena alvenaria, se vale a pena concreto. E depois a obra vai para outra equipe que faz o dimensionamento mesmo da obra até a entrega do LO final para o cliente. E eu fico nesse meio termo desenvolvendo ferramentas para tentar agilizar todo esse processo, tanto na parte de desenho quanto na parte de cálculo. E tá tendo... A gente acha que uma hora você vai fazer tantas ferramentas que vai resolver o problema, não. Cada hora você precisa de mais ferramenta, de mais
o pessoal vai acostumando, vai querendo coisa que eles faziam na mão, eles não querem mais fazer, eles querem uma ferramenta que faça. Então a gente tem um CAD, nosso CAD é muito avançado, a gente praticamente um desenho nosso é tudo bloco dinâmico. A gente não tem nada, nenhuma linha, só cota praticamente é cota do CAD, o resto é tudo bloco dinâmico, com muita informação nesses blocos, e a gente consegue extrair muitos dados desse desenho, né? Mesmo sendo no CAD. Tem um processo aí de automação e de informação, né? Não, no dia que eu fui lá, eu fui ver os blocos de dinâmica e fiquei, isso aqui é BIM. Só que assim, não se falava em BIM, né? Porque para a estrutura, o fator informação vinculado a cálculo é vital, né? Não, e é alguma coisa que veio antes, né, dos outros. Quer dizer, você pegar o programa do TQS, que é o que a gente utiliza para o cálculo de concreto armado, ele na verdade já é um BIM, né? Porque você entra com a peça estrutural, né? Você não entra com uma linha ou um conjunto de linhas. Agora, fazendo um corte assim em algum lugar no passado, né? Quando eu estava na escola, eu fiz poli, né? E os meus professores falaram assim, o engenheiro que se forma pela poli, ele tem fama de ser um bom calculista. Bom, eu não tinha ninguém na família que fosse engenheiro. Falei assim, eu vou por aí mesmo. Se já tem fama, deixa eu começar com essa fama, né? Já começa com pedigree. Pelo menos alguma coisa eu vou ter depois de formado. Nessa época, bastava uma calculadora. E olha, uma calculadora não era... HP 25, né? E uma lapiseira para você montar um escritório de cálculo nessa época. Porque o resto estava tudo dentro de engenheiro, né? Hoje, não dá para pensar um escritório de projeto estrutural sem ter uma área que desenvolva essa parte de inovação. Dedicada a isso, não para fazer nas horas vagas, que esteja dedicada full time, que é o que o Zé Eduardo representa hoje no escritório, né? Sem isso, a gente estaria muito atrás, muito atrás. E eu acho interessante, você comentou do TQS, a gente gravou, né, um podcast com um programador da TQS, e ele falava isso, que mesmo lá atrás, eles só foram inovando a interface do TQS, mas mesmo quando ele começou, acho que no próprio DOS, o TQS, depois ele foi evoluindo, e eles falam que eu perguntei se teve uma reestruturação do código para quando eles precisaram evoluir, e ele falou que não, que a forma como já se calculava antes, eles conseguiram melhorando a interface para o que tem hoje, mas os módulos de cálculo, a forma como era feita antes, eles já tinham isso estruturado dentro do software, e é muito interessante. E outra coisa que você comentou que eu achei curioso, foi que acaba se procurando muito por alvenaria estrutural ser uma coisa difícil de achar no mercado. Eu fiz faculdade de engenharia em Barretos, lá tem a faculdade de engenharia, e é uma faculdade que também tinha uma veia, assim, tinha bastante cadeiras de estrutura. Meu irmão é engenheiro também, não por lá, e meu irmão teve muito pouca coisa de estrutura. Só que a gente não tinha alvenaria estrutural. A gente tinha estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de concreto, todas as cadeiras de cálculo de mecânica dos sólidos e tal, hiperestática, mas a gente não tinha alvenaria estrutural. E realmente é um tipo de cálculo diferente e acaba sendo uma deficiência até. Eu imagino que até uma dificuldade. Não sei se vocês têm essa dificuldade de encontrar no mercado profissionais capacitados para esse tipo de cálculo dentro do escritório. A gente ensina. Não sei como é hoje, mas na minha época já era eletiva a matéria de alvenaria, não era das obrigatórias. Não sei se hoje como é que tá. Se tornou, eu tenho uma curiosidade, isso se tornou uma especialização, então, quando a gente fala de alvenaria estrutural? Pois não deveria ser, né? Porque quando a gente conversa sobre isso, me soa que é uma especialização, né? Acaba sendo, porque como qualquer tipo de estrutura, você precisa saber o que o mercado, como é que o mercado processa. Você vai, por exemplo, para a estrutura metálica, eu posso pegar as tabelas de perfis e dizer assim, eu tenho tanto de esforço, então vou usar esse perfil. Aí chega esse projeto no mercado e fala assim, não, mas esse perfil só sob encomenda. Por que você não usa um outro perfil? O cara que está no mercado, ele sabe o que vale a pena usar e o que não vale, e o que vale a pena forçar e o que não vale. Isso com a alvenaria é a mesma coisa. A gente sabe o que vale a pena usar ou não. Então, é uma especialização, mas não uma especialização acadêmica, é mais do dia a dia, de entender o que está acontecendo. Mas eu nem digo acadêmico, eu digo igual o BIM acabou sendo passando com o tempo, mas eu digo assim, acho que até muito mais, né, a alvenaria estrutural, mas eu digo que começa, às vezes, dentro daquilo, igual a gente vai falar de fundação,
dependendo do tipo de fundações, muros, de contenções, você vê que tem gente que se tornam especialistas em determinados assuntos, até porque não dá pro cara ser muito generalista. O cara, de fato, ele estuda muito aquilo, ele se aprofunda naquilo e é isso que eu quis dizer nesse sentido de... Então, nesse sentido, sim, é uma especialidade. Não em formação, mas eu vejo que em contratação. Muitas vezes você fala, pô, mas você contratou uma estrutura para isso, um outro cara para fazer aquilo, né? Eu sempre achei isso um pouco, olhando como arquiteto agora, né? Eu falo, cara, porque você não faz tudo com um só, né? Então, eu tenho uma pergunta, Cláudio. Como que no escritório lida com essa interface quando você deve ter muitos, vamos dizer assim, tanto parceiros quanto também outras pessoas que trabalham no mercado. Como que é esse bate-bola, né? Se a gente for falar, tem fundações, aí tem o pessoal de muro de arrimo. Como que lida com essa interface? Porque até um certo ponto é sua responsabilidade e passa essa responsabilidade para outro, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Quer dizer, de certa forma, no mercado imobiliário existe se entende que as coisas funcionam de um determinado jeito, então, como isso é mais ou menos um costume, não tem assim conflitos muito maiores. Mas, basicamente, a gente tem projetista estrutural, ele não conhece de solo para resolver problemas mais complexos. Lógico, ele tem os conhecimentos que ele pode trazer da escola, que permite com que ele resolva o dia a dia. Mas o ideal mesmo é que tenha um cara que conheça solo, que entenda o que pode acontecer. Por exemplo, outro dia veio uma sondagem e a gente viu o nível da água do lençol freático lá em cima. Então a gente estava preocupado porque ia ter que fazer laje de supressão, essas coisas. Aí chegou o especialista, não, isso aqui é uma... Como é que é? Tem um termo especial, mas é como se tivesse uma água represada, mas o nível mesmo era mais embaixo. Ele identifica isso porque ele é especialista. Eu não preciso fazer, então, uma laje de supressão numa situação como essa. O cara consegue indicar isso. E assim vai. Então, a gente tem... por isso que faz solos, tem estrutura, tem a parte de instalações. E aí, quando você abre na parte de instalações, é uma infinidade de especialidades. É o cara que faz piscina, o cara que faz aquecimento solar, tem iluminação cênica, um monte de coisas, assim, paisagismo... e isso realmente, aí para o pessoal de instalações abre uma série de especializações. Para a gente de estrutura, basicamente, a não ser que tenha uma estrutura que eu não faça, por exemplo, estrutura metálica a gente não faz no escritório. Aí a gente pede para que algum outro escritório que faça estrutura metálica venha compor com a gente para poder dar isso que o cliente muitas vezes pede, né? Mas basicamente é isso, o resto a gente acaba desenvolvendo e o escritório sempre vai querer concentrar nele tudo que é da especialidade dele, né? E eu acho que é isso que é o sucesso, né, do escritório também, porque quando a gente começa a generalizar muito de, tô fazendo aqui, aí você já sabe que, pô, não é o nosso core business, não é a nossa especialidade, a gente vai achar um problema se a gente for para esse caminho. A gente fala isso também aqui internamente, né? Isso daí tem... eu sou do interior, então lá você tem obras menores, e aí o engenheiro ele é tudo, né? Ele quer fazer tudo. E isso é um grande problema, porque se você for olhar, a medicina é muito definido nisso, né? Ele tem o especialista, o especialista olha, ele fala, isso não é da minha área, eu vou te encaminhar para sei lá, o geriatra, vou te encaminhar ele vai encaminhar para o especialista. E na engenharia a gente tem muito disso, né? Às vezes o engenheiro ele se forma, ele fala, não, porque eu aprendi concreto, então eu sei dimensionar tudo de concreto. Eu aprendi a calcular elétrico, eu sei fazer projeto elétrico. E na verdade não, né? Se você, é importante que você seja especialista em algo, você faz aquilo bem feito e com competência, e como você falou, né, na parte de solos, né? São muitos riscos para você assumir se você não é especialista naquilo, né? Você pode tomar uma decisão que vai comprometer completamente a estrutura que você está dimensionando ali, né? E a outra parte que eu tenho uma pergunta é assim, quando a gente fala de tecnologia, agora falando junto com estrutura, que é o nosso tópico aqui também do podcast, né? Queria entender assim, como que foi esse avanço desde que você pegou ali, né? Antigamente o cara usava uma lapiseira e uma calculadora, né? E já abriu um escritório. Hoje é inconcebível o cara abrir e vir com essa mesma modalidade achando que está mudando o mundo, né? A gente sempre também defende que é o arquiteto, que é o engenheiro que pilota aquela tecnologia. Pilota aquilo, e não a tecnologia que deve pilotar a arquitetura e a engenharia, né? Então, dentro do escritório, como que foi... dentro do escritório, como é que foi essa evolução tecnológica? Eu acho que essa é a minha curiosidade.
Como que, putz, fui vendo a necessidade disso, aí eu fui encaixando aqui, pô, o Zé veio e viu, foi vendo essa necessidade, foi adaptando, até chegar hoje no BIM, que vocês também já estão fazendo BIM, como é que funciona? Como que foi essa, acho que uma questão mais cronológica ali, como é que funcionou isso? Viu o podcast do Adriano da TQS que vocês fizeram? Achei. Ele desenha mais ou menos isso e eu me identifiquei muito com isso. A princípio, a gente usou o Zé pegou bem isso aqui, porque ele era estagiário nessa época, a gente fazia só desenho de vigas, né? Pelo computador. O resto era tudo na mão, né? Tinha esse trabalho híbrido naquela época? Era o CAD e tinha o Cistrut. Que a gente calculava um pórtico no Cistrut para tirar os esforços de estabilidade do prédio, calcular pilar, mas era planilha, né? Eu peguei as planilhas de alvenaria que o Cláudio tinha e automatizei bastante. Era uma planilha de 100 KB, hoje é uma planilha de 100 MB. Se você abrir duas planilhas, trava o computador. Sabe aquele filme, acho que é do Star Trek, que tem uma nave enorme que vai engolindo tudo e depois descobre que aquilo começou pela Voyager? Pois é, aquelas planilhas da Voyager fui eu que desenvolvi. A origem. O resto foi o Zé e tem o outro Fernando lá que fizeram esse monstro. Acho que se a gente descuidar, ele engole a gente. Então começou com... Eu sempre gostei de programação. Desde pequeno, com 13 anos, eu já programava em Basic. E aí eu gostava de fazer macro Excel, então pegava o Excel e ia planilhando tudo. Então fiz planilha começou planilha de cálculo de laje, que era uma coisa que demorava muito para desenhar, então a gente entrava, calculava lá a laje na própria planilha e já soltava um resumo para o desenhista com cada painel de laje, o que ele tinha que desenhar. A gente fez, e também fez um programinha em Lisp, programa muito em Lisp para fazer desenho no CAD. Então a gente desenhava pilar, laje, do CAD com as Lisps, viga era no Cistrut e o que mais? Isso no CAD 14. No CAD 14, desenhava elevação bloquinho por bloquinho. E da onde que vinha a informação para conseguir saber programar em Lisp nessa época? Fuçando. Eu comprei um livro, que nem lembro se tinha ainda tanta internet, facilidade assim, mas eu tinha um livro de Lisp. E aí você vai fazendo, até programinha para quando começou os sites de cadastramento, tinha um que era chato, tinha que fazer um arquivo TXT que você estava mandando, então eu criei também É porque o Lisp, a estrutura é horrível, assim, ela não é lógica igual a lógica, ela é sempre ao contrário do que naturalmente a gente faz. Mas dá pra fazer bastante coisa com o Lisp, né? Sim. Mas é legal que vocês foram em cada tecnologia que tinha na época, foi tentando tirar um pouquinho do... Até o TQS, quando comprou, ficou um tempo na estante, né? A gente não conseguia usar ele. Era em DOS, né? O primeiro era em DOS. Além da interface ser ruim, porque era em DOS, a gente não tinha tempo para pegar o programa e entender direitinho. Que ano que era isso aí, Zé? Acho que foi em 2000. 2000, por aí, 2000, 2002. Quando começa a surgir a internet, começa a vir um boom ali, né? Porque você até então tinha que correr atrás, ter contato com o fornecedor, tentativa e erro, né? Site de busca era o Alta Vista, né? Alta Vista. Eu só peguei o KD, aí já era Google. Não, a gente já era de outra geração. Eu quando eu entrei na internet, eu ainda não sabia que existia o Google, né? Aí a primeira vez que me mostraram foi o kd.com.br. Depois o KD virou do Yahoo e o Google cresceu. Mas uma coisa que eu achei interessante era o Cistrut para fazer Cistrut, que era para fazer os pórticos. E também ele era em DOS ou ele era em DOS? Ele tinha interface gráfica. É porque o meu primeiro ano de faculdade veio o desafio de ponte de macarrão, né? Que geralmente você monta uma ponte para ver se ela vai funcionar, se ela vai resistir o esforço. E aí eu lembro que quando o professor passou, a gente não tinha nem ainda noção de mecânica dos sólidos, nem fazer nada de estática ali. E aí eu descobri que tinha jeito de calcular o pórtico, os esforços. E aí eu fui lá, pesquisei na internet, eu achei um programa em DOS, né?
e mandei o e-mail, era de algum professor da USP que tinha desenvolvido. E aí quando eu mandei, ele me respondeu assim, cara, isso aí já nem roda, mas porque eu entrei na faculdade em 2010. Ele falou, não, isso aí não roda. Procura o F2, esse sim. F2, até hoje. Eu tava no primeiro ano de faculdade, eu não sabia nem que existia, que eram os programas ainda. Eu descobri esse em DOS, mandei o e-mail e falei, não, vai no F2 que já tá mais moderno. Acho que o F2 tem até pro celular, cara. É aplicativo, se eu não me engano, né? Até hoje. Uma curiosidade que eu tenho nessa época, porque eu acho que olhando na ótica de quem trabalha com tecnologia, você já deve ter tido um primeiro problema na época, ou um desafio, que era, como que você tinha parte no CAD, parte à mão, né? Ali naquela história. Como que você fazia a compatibilização disso, né? Porque você tinha uma parte. No final tudo era plotado. Eu tô curioso de saber como que era o entregável final lá pro cliente, porque hoje a gente manda um e-mail, teve a época do disquete, teve a época de vários tipos de entrega, qual que era o formato de entrega e como que você consolidava esse formato de entrega, para não ter duas qualidades de produto diferentes. Você tem que lembrar que, bom, eu comecei minha vida profissional na época da prancheta ainda, papel vegetal, e a cópia que chegava na obra era heliográfica, né? Então aquele cheiro de amoníaco que infestava o escritório e tudo mais, né? Como é que se fazia a compatibilização nessa época? Quando o CAD começou a entrar, se manteve mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha alguns funcionários já mais antigos que não se adaptavam ao CAD. Eles usavam o CAD como se fosse uma prancheta, linha por linha. Então como é que fazia a paralela? Para eles era uma coisa, eles construíam a paralela, né? Porque era uma coisa nova. Com o tempo eles foram se adaptando, né? Mas, então quer dizer, esse acostumar-se com o fluxo de projeto para o CAD foi assim um processo que era assim, a gente plotava e depois a gente corrigia na mão, vendo que devia ser viga por viga, né? A gente usava um lápis amarelo para dizer o que estava certo, vermelho, e depois voltava para o desenhista para ele corrigir aquilo lá. Caramba. Então é um trabalho bastante grande, mas que ainda ficou por um bom tempo. Entendi. Então você tinha duas informações, aí depois tinha que ter um gestor, eu entendo, para fazer a canetada, para ajustar, para passar para a versão final, né? Muita coisa verificada na mão, tinha a entrega em disquete, né? De arquivo DWG. Era disquete, não tinha, acho que nenhum site de cadastramento, começou bem... Não, o próprio Systrut é que começou pra gente esse site de cadastramento, né? Mas basicamente a gente usava de tudo para entregar, né? Os arquivos eram pequenos, né? Então cabia num disquete desses que você ia de um lado para o outro. Hoje uma obra em que a gente faz um TQS tem 1 GB, né? Chega a ter 1 GB, né? Mas... Os próprios DWGs hoje em dia são bem pesados, né? Com tudo que ele pode ter, você recebe hoje um arquivo aí, você vai abrir, ele tem tanta coisa ali, é XREF e tal, e ele fica bem pesado. É que assim, eu acho que o ponto não se gerava tanta informação como era antigamente. Sim. Existe a obra, é a mesma, né? Se parar pra pensar, mas assim, você não tinha esses dados eram estáticos, que a gente fala, né? Não eram os dados que eles não transitavam, que é o caso do TQS hoje, né? Isso é uma modificação grande cultural. É você entender que a informação que você pode colocar no seu desenho é muito mais do que simplesmente o desenho que vai ser lido. E isso é que a gente precisou se aculturar, eu acho que com o tempo. E vai precisar de um outro aculturamento com relação ao Revit, porque o Revit como ferramenta, tudo bem, a gente está usando, está dominando, mas o fluxo de informação, assim, a organização de um projeto, do trabalho de um projeto com o Revit, ainda nós estamos assim, engatinhando, de uma forma geral, no mercado. Eu acho que o mercado está aprendendo, né? Porque tem essa questão, é aquilo que você falou, o cara que saiu desenho à mão, a primeira coisa que ele foi fazer é tentar reproduzir a mesma coisa no CAD, né? Aí ele percebeu que, poxa, não vai funcionar se eu continuar trabalhando do mesmo jeito no CAD, na mão com o CAD, né? E eu entendo que a mesma coisa é agora no CAD com o BIM, que a pessoa pega o CAD, ele tenta transcrever da mesma forma pro BIM. Então eu tô entendendo que ainda tem uma curva ali de aprendizado que o cara vai falar. Ele vai entender o jeito que ele vai trabalhar com o BIM, e ao mesmo tempo tem as empresas de software que estão se adaptando também para entregar aquilo. E ainda tem um mercado que corre em paralelo a tudo isso, né? Disposto a fazer um certo investimento e ver se vai ter esse retorno ou não ali, né? Para que tenham os incentivos necessários para avançar. Bom, então a gente estava conversando sobre como foi essa transição, né, nessa época, e aí cronologicamente entendo que vocês trabalhavam com esses softwares, e hoje quais são os softwares que vocês usam hoje quando a gente fala de
da atualidade, né? Então, vocês não usam mais um método que usavam-se antigamente, porque você vai acompanhando o mercado e as exigências e as necessidades atuais. Então, como que hoje está a situação atual? Hoje é TQS, que é o centro do nosso trabalho, está dentro do TQS, né? A gente faz tudo dentro dele, toda a modelagem é feita no TQS, CAD, planilha e Revit. São os 4 programas que a gente usa. Eu imagino que hoje vocês têm uma integração entre conseguir mandar informação para o Excel, mandar informação bastante. Mesmo porque o nosso método de cálculo de alvenaria, a gente usa essa planilha própria. E essa planilha depende de tirar informações do TQS, que a gente faz um modelo de alvenaria no TQS, tira informações, joga isso no CAD, tira informações lá, joga a primeira fiada lá em cima desse modelo e joga tudo isso para o Excel. Então tem uma integração bem grande e agora a gente está começando, agora o TQS permite programação dentro do TQS, para automatizar funções dentro do TQS. Que a gente vai tentar agora mudar a nossa forma de cálculo para otimizar nesse sentido. Inclusive, quando a gente estava fazendo o serviço junto com eles, uma das partes que a gente estava muito focado era a automação, né? Então, quando a gente falou muito sobre Dynamo, falou muito sobre outras ferramentas, principalmente porque o BIM ele exige toda essa parte de informação. E quando eles me mostraram, eu falei, cara, vocês têm aí um programa novo de estrutura aí, porque se pegar o Excel que eles desenvolveram, junto com a integração que tem do TQS, eles inclusive aprimoraram o processo, que eu acho que é uma inteligência... Porque o nosso desenho no BIM, um modelo de alvenaria, ele é desenhado 100% automaticamente. Eu leio o desenho que está no CAD e eu desenho tudo automaticamente no Revit. Inclusive laje, viga, escada. A escada que desenha no Revit é um bloco dinâmico no CAD com as informações para desenhar a escada dentro do Revit. Ter feito essa transcrição, né? Então, assim, eles foram acompanhando, pelo que eu entendi, né? O desenvolvimento das ferramentas, ao mesmo tempo fazendo essas adaptações, né? Até hoje, de fato, já entregar os modelos 100% em BIM e, o mais importante, com informação. Acho que muitas vezes a gente já discutiu, né, lá quando se apresentava qual categoria, onde colocar aquela informação, como o cliente pode usar isso no IFC, como que o cliente pode usar isso no modelo. E a gente também percebeu, acho que essa é uma pergunta que eu tenho também para fazer para vocês, assim, o quanto o cliente usa essa informação, porque uma coisa é a gente mandar um PDF, um DWG que vai para a obra ainda, e o quanto aquela informação do modelo ele está usando. Porque às vezes você está tendo um esforço gigante ali no BIM, né? E o cara só está usando para compatibilizar, por exemplo, o modelo, né? Não está usando, sendo que às vezes uma alvenaria ali não precisaria do grout, tudo isso modelado já resolveria. E eu vejo, pelo menos, o mercado pedindo um nível de modelo muito grande e não está fazendo uso desse modelo, né? Essa impressão que dá, né? Eu acho que a parte de orçamento, por exemplo, que a meu ver é a primeira parte interessante para o cara tirar do modelo, não estão... Porque às vezes os nossos modelos não têm essa informação. Por exemplo, na alvenaria estrutural, eu não tenho um pavimento tipo. Cada 2 pavimentos eu tenho que mudar a especificação do bloco, do grout. E eles se contentam, a gente manda um pavimento, e fica muito pesado também o modelo com todos os pavimentos. A gente tem mandado um pavimento tipo, durante o térreo, ou o primeiro ou o segundo pavimento tipo, e a cobertura, o ático, tudo modelado. E eles estão se virando com isso, e no final, às vezes, pede um modelo completo para fazer um modelo federado com tudo. Mas a gente também está preparado para colocar todas as famílias ou qualquer informação do jeito que o cliente quer, através de programação também. Então eu consigo, se o cliente quer que a família dele tenha tal nome, família de vigas, eu consigo transformar o padrão de nome que vem no TQS no padrão que ele quer. Porque eu acho que isso vai ser importante para cada cliente, vai ter as suas tabelas automatizadas dentro do Revit ou do BIM. E para isso ele vai ter que o nome que ele quer da viga tem que ser o nome certo para funcionar dentro da programação dele, né? Você tem que transcrever, né, as informações. Eu sempre falei isso bastante para eles no escritório, que o que vale é a informação. Se aquele cliente está comprando BIM, o que vale é a informação para ele, não é... O projeto ele sempre comprou, né? Eu acho que esse é o ponto. Aí eu queria entender, Cláudio, como que é hoje, que assim, acho que tem diversos tipos de cliente, mas eu separo em 2 tipos de cliente. Aquele que sabe o que é BIM e aquele que não sabe o que é BIM. Mas às vezes os dois querem comprar BIM.
né? Então, aquele que sabe que é BIM, quer comprar BIM, ele está disposto a pagar um pouco mais pelo modelo, porque ele entende a necessidade daquele modelo e se ele for usar de fato, ele sabe o valor daquele modelo. E tem aquele que vai por uma questão de mercado, de oba-oba ali, de falar, cara, eu preciso, ele viu o concorrente dele usando, ele quer o BIM, você cobra mais caro pelo BIM, porque de fato tem muito mais trabalho, só que ele não concorda com isso porque ele não sabe o valor. Eu acho que valor que eu digo não financeiro, mas valor da informação, né? Dá para fazer um monte de observação sobre isso. Primeiro, a gente percebe que não está sendo feito uso de toda a potencialidade pelas perguntas que a gente recebe. A gente recebe um monte de perguntas do pessoal de compatibilização. Então, na hora em que faz a compatibilização, aí vem perguntas, comentários, um monte. Quando chega na parte de quantificação, são raras as perguntas que tem. Isso não quer dizer que a gente é bom e faz... Isso significa que eles não estão usando. Porque se estivessem usando, também viria um monte de perguntas também, né? E com relação ao planejamento, então, isso praticamente não existe, né? Então, quer dizer, dá para perceber isso aí. Agora, as construtoras que realmente decidiram aplicar o BIM, eles têm um departamento interno dedicado a isso, para implantar isso aí. A gente é convidado para participar assim, de vários eventos, né, onde se inaugura ou se conta para os fornecedores, olha, nós estamos empenhados em fazer em BIM. Então, contamos com vocês. E aí... Esse é um caso diferente. Comercialmente, aí o que manda é a concorrência. Se tem um mercado que é extremamente, uma concorrência muito forte e extremamente democrática, é o da construção. Você tem um monte de consultoras, você tem um monte de fornecedores e o mercado é isso. Se o mercado está aquecido, os preços se elevam e se não está aquecido, eles baixam. Por mais que se queira fazer... tipo um cartelzinho, não consegue, que é muita gente. Então, quer dizer, o preço, quem define é esse mercado. Como ainda quem contrata uma obra em BIM ainda está se adaptando, eles não conseguem discernir quem que realmente fornece uma informação do tipo BIM e de qualidade. Então eles não sabem valorizar, eles querem o preço mais baixo, né? E às vezes para pegar a obra você tem que fazer a obra com BIM no mesmo valor. Só que isso significa perder dinheiro, né? Porque uma obra com BIM, ela tem mais informação, ela requer mais tempo para você se dedicar e ela também custa mais para o escritório, né? E isso é difícil, não se trata de valorizar, se trata que abre uma concorrência e você tem o preço e você vai pegar talvez pelo mais barato, né? Entendi, mas aí também tem, acho que tem uma complexidade bem elevada envolvida. Eu fiz um podcast com a Estefânia falando sobre VDC, que é Virtual Design Construction. E a gente fala bastante sobre, assim, tira tudo de lado e vamos falar muito focado no produto e com o cliente. Muitas vezes o cliente compra uma coisa que ele não sabe o que está comprando. Eu sempre gostei de fazer essa analogia. Se eu chegar para um cliente e falar, vou chegar com 3 concorrentes, igual a gente fala de preço. Chegou, veio o fulano A, esse fulano A faz à mão, né? Esse cara desenha como ninguém, o projeto dele custa X. Aí chega o segundo fulaninho, vem aqui, eu faço em CAD, você copia, você replica, você leva isso para onde você quiser, mas o meu é 2X. E aí chega o cara, não, eu faço em BIM, te entrego em óculos, quantidade, planejamento, orçamento e tudo mais, é 3X. O cliente vai e fala assim, eu quero o X. Aí você fala, pô, mas como assim? Tem tantos benefícios nos outros, porque assim, ele vai falar, tá, mas no final é sempre entender, mas o que é a dor e o que o cliente quer? É projeto. Se você vai fazer à mão, se você vai fazer no CAD, vai fazer no BIM, ele vai comprar o projeto no final. Nesse tipo de exemplo da análise é o que você está vendendo, o produto, que é o projeto. E eu fui aprendendo com o passar do tempo a entender assim, tá, o meu produto, projeto, custa tanto. Então, quando eu começo a inserir mais benefícios, eu tenho que ter percentuais que eu sei que vai dar mais esforço para eu poder cobrar por aquilo, porque senão não faz sentido eu trabalhar, ter mais esforço, investir em tecnologia, investir nas pessoas, investir em treinamento, investir em um monte de coisa e cobrar a mesma coisa. Aí é acabar com a sua própria empresa, eu falaria, né? Eu falaria assim. Então, eu acho que existe também uma forma de como se vende tudo isso para o cliente e também tem uma catequização ali, eu diria, né? Igual você fala, por que nessas empresas
tende a entender um pouco mais, porque tá tendo a cultura de que entender que o BIM agora tem que estar dentro da empresa. Não adianta o cara vir, achar que vai instalar só um programa e que vai resolver todos os problemas dele. Não, vai mudar a forma de se trabalhar, a forma de se comunicar, a forma de contratar, e envolve, assim, é um impacto grande, principalmente dependendo das gerações dos escritórios que você trabalha. E aí vem um desafio, porque muitas construtoras chegam pra gente e falam assim, Júlio, a gente quer implantar BIM, por onde começa? Eu começo já contratando em BIM, faço o piloto, porque assim, não tem um manual, existe um manual de BIM, mas não existe um manual da vida que vai dizer assim, ó, você tem que fazer desta forma. Então você tem que entender muito bem a situação do cliente e os parceiros, quem trabalha com o cliente, eu falo, cara, tem muita gente que fala, será que eu vou homologar novos projetistas que trabalham tudo com o BIM, mas eu falo, cara, como é que funciona seu negócio hoje? Será que não vale a pena você abrir o jogo, igual você falou, para os seus projetistas, os seus clientes, fazer uma parceria, falar o quanto isso é importante para você? Eu acho que tem envolve muito mais a parte de relacionamento e desenvolvimento humano e abrir o jogo com o mercado e falar, eu preciso disso, acho que tem momentos, né? Primeiro disso, e depois um segundo momento de, agora a gente tem que mudar a forma de precificar, mas a gente tem que tomar muito cuidado de, cara, não é o mesmo preço. Eu não vou cobrar o mesmo preço se eu investir um batalhão em tecnologia. E ainda, né? Se tem uma área que sempre vai se priorizar primeiro a segurança, vamos dizer assim, o respaldo, o pedigree vai ser o da estrutura, né? Porque eu não vou... acho que nenhuma construtora ela olha e fala assim, eu vou negligenciar e vou pegar esse projetista estrutural sem experiência aqui, né? Acho que o meu professor de estrutura, ele falava que engenheiro estrutural era igual vinho, quanto mais velho ele era, mais experiente ele se tornava, e realmente sempre foi. A parte de estrutura, você sempre busca algo que é seguro, né? Alguém que você sabe que vai fazer uma edificação parar em pé, né? É por isso que a gente sempre fala que o melhor dos mundos, eu sempre falo, é mais fácil ensinar a estrutura, a arquitetura ou o BIM, né? Então eu sempre falo, cara, é muito mais fácil ensinar BIM. BIM é muito mais fácil. Por quê? Eu pegar alguém com muita experiência é uma questão que eu preciso evoluir com aquele cara, uma tecnologia, então o espaço de curva de aprendizado é muito menor do que engenharia, igual você comentou. Quantos anos você foi aprender aquilo para depois abrir sua empresa? Aí você entendeu que a tecnologia depois era um meio de você se tornar mais competitivo, conseguir mais trabalho, etc. E não pode parar. Isso aí tem que ter o escritório tem que ter um especialista, tem que entender que isso faz parte, senão ele perece, né? Então acho que é bastante desse ponto. Então pra gente, assim como vocês foram nossos clientes, é muito mais fácil pegar clientes com muita experiência, porque, cara, a primeira coisa que eu não vou ter que discutir com ele é engenharia, arquitetura. Eu tenho que discutir tecnologia, então eu não preciso ensinar a fazer o trabalho dele, né? Eu digo assim, no sentido, ele sabe fazer isso muito bem. E aí é um ponto que eu chego e falo, cara, é mais fácil eu adaptar a tecnologia para a realidade dele. Então a primeira coisa que o Zé falou foi, nós utilizamos 4 programas. O escritório está escutando a gente, ou o engenheiro, cara, não quer dizer que esse fluxo é o fluxo para você. Isso né? É o fluxo que você foi aprendendo, o fluxo que para você funciona, e o mais importante, para a sua equipe, para os seus clientes, é o fluxo que se adaptou. Então, quando eu falo para todo mundo que eu vejo um escritório eficiente, não é aquele escritório que usa 50 programas. É aquele escritório que usa, no máximo, 5 programas e ele consegue fazer esses programas trabalhar o melhor de cada programa. Né? Então, eu queria entender de vocês como que não só quando a gente fala de mercado, estou falando agora da parte de mercado, como que lida com isso com o cliente, né? Eu vendo modelo, eu vendo informação. O que vocês estão vendo que o mercado está disposto a investir? No sentido, quando a gente fala de estrutura, tá? Vamos lá. Dos projetos que vamos pegar os projetos que foram contratados este ano pelo escritório. Ainda é pouco aqueles que pedem para fazer em BIM. São bem poucos. E desses poucos, vamos dizer, por porcentagem, uns 20%. Não, é que tem daqui, acaba tendo todos, né? Então tá bom. Que tem um em especial, um cliente nosso em especial, que resolveu investir pesado nessa questão do BIM, e a gente tem que se adaptar a eles, que é diferente de todos os outros, né? Mas como eles têm uma quantidade de obras assim indecente, então a gente tem que se adaptar, e se adapta e estão indo bem, então sendo bem qualificado para isso. E eu acredito que esse também valorize mais também, né? A questão de
de entender como esse é um problema dele também, né? Sim, e ele leva a ferro e fogo, ou seja, ele vai nas outras dimensões do BIM, né? Não fica só na compatibilização, ele realmente entende isso maior, e tem menos dúvida também em todos os processos, porque ele domina, ele é quem está dando as cartas, né? Excelente. E a gente se adapta a isso, todos os fornecedores nós nos adaptamos. Então, fora esse cara aí, são poucos aqueles que realmente pedem para que seja em BIM, e alguns que pedem desistem no meio do caminho. Não, a gente quer implantar, mas ainda não vai ser nesse projeto. No próximo projeto, aí começa no outro projeto, alguns chegam ao final, mas nem todos, né? Vai atrapalhar o lançamento, ele tá com pressa, não pode atrasar a obra, né? Aí eu percebo que muitos acabam desistindo por causa disso também. Tirando esse outro cliente, que realmente é um cliente importante no escritório, mas que acaba sendo muito diferente, dos outros, vamos dizer que uns 15%, 20% pedem para que seja em BIM. Ainda o resto está no 2D. Né? Esses 20%, metade sabe o que está fazendo. E a outra metade não sabe o que está fazendo. Ainda está na fase de teste. Né? Então eu estou chutando mais ou menos assim, pelo que eu lembro do que foi o ano. Não cheguei a fazer esse levantamento. Né? Mas isso faz com que também o escritório entenda que isso é uma coisa, é um processo ainda. Quer dizer, como estrutura do escritório, ele ainda está organizado mais para o 2D do que para o BIM. Quando tem o BIM, a gente pega e monta nas costas do Zé, que dá toda a assessoria para que as coisas funcionem bem. E aí, quando a gente mostra isso para o cliente normalmente fica feliz com o que recebe. Mas não é o dia a dia do escritório. Eu acho que onde pega mais é nessa parte de organização, porque o projeto é um fluxo de informação constante, né? E esse fluxo de informação ele tem que ser muito bem gerenciado. E você só percebe a importância disso quando você pega um gerenciador péssimo. Aí você vê que não funciona. Para que isso funcione no BIM, se quer atrelar muita tecnologia, muitos sites que ajudam a fazer isso, mas ainda não está legal. Eles exigem muito tempo da gente. Tem que responder esses comentários, e acaba sendo um tempo enorme a mais, e que a gente sabe uma coisa, eu vou pensar isso lá para diante. Não, mas eu quero o modelo atualizado uma vez por semana. Eu falei assim, não, você está atualizando tudo, vamos atualizar dali um mês por mês, ou etapa por etapa, alguma coisa assim, né? Então ainda tem muita discussão nisso, ainda não se sabe como fazer isso de forma inteligente, né? E isso pra gente é uma coisa que a gente percebe que está pegando. Em alguns clientes está resolvendo, a gente encontrou um caminho, ainda poucos, em outros clientes a gente está tateando para verificar o que é que realmente se quer, né? Entendi. Na verdade vai vendo as necessidades do cliente e se adapta a elas, né? Esses ambientes, né? E a imagem que ele tem de organização de projeto, né? Até Sim. Porque tem alguns que não querem saber de organização de projeto, ele quer o projeto, né? Então, aí esses são os que realmente acabam não dando certo. Mas eu acho que um ponto que você colocou aí no site que eu peguei, e eu concordo com isso, a gente gravou com o Renan, do Grupo Calas também, e a gente percebe que, assim, quem tá jogando, eu falo que quem é faixa preta, né, ali que faz o jogo sério, entende? Ele sabe muito o que ele quer. Por isso que eu falei da Stefania daquele podcast que a gente gravou sobre VDC. Porque é muito você saber o produto, é muito você saber aquilo que você quer. O problema é quando você não sabe. E ainda envolve muitas pessoas no processo. Uhum. Que é o gestor ali, quem vai cuidar de todo aquele gerenciamento. E a gente sabe que dependendo do gestor, é o humor que vai lidar do projeto. Não é nem a ferramenta, não é nada disso. E isso, independente da solução adotada. Acho que até quando é BIM, quando não é BIM, a gente sabe que um processo, tem muita gente que contrata determinadas empresas porque já sabe que ela vai entregar aquilo independente da solução. Mas eu entendo que muitas coisas é aquilo que quando eu conversei com o Renan e eu vi em outros podcasts, a gente percebeu que assim, ter um núcleo dedicado e entender que muda-se isso dentro da empresa e que tem uma curva ali que eu imagino para as construtoras de 3 a 5 anos de investimento é o ideal para que ela entenda que vai mudar todo
um ecossistema dela, ela não vai mudar isso em um ano. Em salvas exceções, algumas construtoras que fazem projetos. Então é totalmente diferente de quem contrata, eu acho que quem contrata tem uma problemática muito maior, porque ele tem que saber o que ele está contratando, ele tem que acompanhar, ele tem que monitorar, e às vezes tem empresa que terceiriza tudo. O gerenciamento, a coordenação, né? Ele vira uma incorporadora, às vezes, nem construtora, muitas vezes é. E aí o problema é maior ainda, né? Porque ele tem que saber como tudo isso vai plugar. Então a gente entende que também tem uma imaturidade com relação aos gestores. Então muitas vezes ele pega um cara que só porque é bom no Revit ou bom numa ferramenta, intitula-se BIM Manager o cara e bota ele para ficar num cargo lá de gestor de estudo e ele não tem aquele background, e aí isso complica bastante, porque ele tem que ficar aprendendo no meio do caminho, que talvez esteja nesses 10% aí que você comentou, e ao mesmo tempo, se os projetistas já são um pouco mais experientes, eles não vão deixar, né, montar, acontecer alguma coisa, porque o cara já sabe que vai dar problema, e fala, não, então vai mudando aí, quando você decidir, aí eu vou lá. Por isso que eu entendo hoje, porque os projetistas falam, vou mudar isso no CAD, depois eu faço aí lá no BIM, porque o cara entende que é uma má gestão, e o cara não sabe o produto que ele quer ainda, e se vai e vem, não é fácil de fazer, independente você comparar, se eu pegar o Zé, você que tá há muito tempo já, foi pro CAD, depois foi pro BIM, tem uma experiência de programação. Cara, quanto que você acumulou em horas de conhecimento em CAD, que você sabe o esforço necessário para resolver um problema que o cliente quer no CAD. E você sabe que hoje a gente ainda não tem o histórico suficiente do BIM na ferramenta para poder igualar o CAD, por exemplo, quando a gente fala de mudanças com o ser humano, com o cliente. E a culpa não está na ferramenta, a culpa está ainda que a gente não aprendeu sobre tudo isso, né? Como é que você vê essa parte? O que não pode acontecer com o BIM é o que aconteceu com o CAD. As pessoas têm o CAD, mas não usam 10% do que o CAD faz, né? No BIM, isso tem que mudar. O cara tem que usar o BIM, toda a capacidade dele, né? O que o cara hoje não faz no CAD, ele vai ter que aprender a fazer no BIM. A cobrança é maior, né? Mas a gente começou com programas para fazer elevação. Toda a nossa automação, tirando a parte de cálculo, de planilha, a programação de desenho começou para fazer elevação automática, né? E aí a gente chegou no que a gente começou a entender da programação dentro do CAD e chegou no que está hoje. A gente tem 1 milhão de ferramentas lá para fazer um monte de coisa. Mas o outro problema da qualidade do desenho também, que até o Cláudio já falou, né? A qualidade do desenho do CAD, a gente tem tido problema com isso. CAD não, do Revit. Do Revit. Do Revit é que a gente não recebe ainda muito desenhos do Revit. Na verdade, a gente chega uma arquitetura em Revit, eu pego toda a parte 2D dela para jogar no TQS. Eu não jogo o modelo do TQS dentro do 3D dentro do TQS. Eu jogo só o 2D e trabalho. A gente é muito acostumado a trabalhar no 2D. Mesmo o TQS já tem no 3D faz tempo, a gente nem os estagiários usam o 3D. Lançam a estrutura em 3D, lança tudo no 2D, que é o que a gente está acostumado. Mas também eu acho que envolve aí, porque assim, cada um trabalha de um jeito, né? E aí foi o que eu falei, você já tá muito acostumado, você já sabe como resolver esse problema. E aí o que eu coloco na ponta do lápis? Aí eu falo, pô, quanto tempo você demora para arrumar isso aí em 3D? Você vai demorar 1000 horas. E você vai arrumar em 100 horas no cara, não tem nem o que conversar. Com o número não dá para discutir. Mas eu entendo que para um dia o BIM ele discutir, tô falando isso para empresas que fazem cálculos, porque a grande diferença de instalações e estrutura, diferente da arquitetura, a arquitetura a gente não faz cálculo usando o modelo. Né? É muito diferente, eu percebi que essa é a grande dificuldade da engenharia, né? Você ter tudo isso integrado de uma maneira que mude aqui, ele mude tudo junto, ainda não é assim que funciona na engenharia, né? Isso é um problema. Como a gente usa sempre o TQS, se muda uma viga de lugar, eu tenho que ir no TQS e levar essa alteração para o CAD ou para o... Fazer só uma observação, porque a gente está falando de elevação, TQS, como se fosse uma... A gente usa o TQS para concreto armado. Quando a obra é em concreto armado, a gente está feliz. Porque o TQS está muito bem resolvido. Mesmo para a gente poder exportar para o modelo, né? Quando entra a alvenaria, não está. Então aí a gente tem esse problema. Por isso que a gente tem falado tanto da alvenaria aqui. Então quando a obra é em concreto armado, tá bem.
Quando a obra é em alvenaria estrutural, não está bem. Então a gente teve que desenvolver todas as nossas ferramentas. Porque quando a gente vai fazer bloquinho por bloquinho, fica tão pesado o negócio que a gente não consegue depois juntar tudo, né? Então a gente teve que desenvolver coisas que viabilizassem isso. O nosso desenvolvimento está muito legal em relação a isso e não está pesado. Então a gente foi descobrindo isso com o tempo, né? Então isso só para explicar, para não ficar muito assim, pô, esses caras falam TQS, depois falam então é porque tem as duas coisas, né? E eu queria muito ouvir esse podcast do Renan, porque para mim eu acompanhei desde o começo a Calas querendo implantar, o Renan entrando, a equipe dele e tudo mais. E é um exemplo interessante de como a direção da empresa foi se acostumando e pedindo para ele, e ele se adaptando para implantar aquilo lá. Deve ter sido uma descoberta constante. Eu acho que vale a pena talvez ouvir esse podcast, que eu quero ver se bate com aquilo que eu vi estando de fora, né? Isso é muito bom. Porque todos nós sofremos, os projetistas, e o Renan também sofreu bastante até que chegasse no ponto. É por isso que eu falo, não tem nenhum curso de como implantar BIM no mercado imobiliário, ou especificamente como implantar BIM estrutura no mercado imobiliário. Então quando a gente vai aprendendo com tudo isso, eu entendo assim, cada um tem as suas particularidades dos escritórios a gente começou a fazer implantação em paisagismo. Pô, mas aí, como é que eu falo pro cara que ele não modela uma árvore, né? E ele tem a representação gráfica, aí eu não posso perder a qualidade gráfica, mas aí ele tem que ter, ele tem escritório que a gente foi fazer a implantação de paisagismo, o cara já tinha uma automação insana no AutoCAD. E eu falo, cara, como eu vou competir com isso aqui no Revit, no ArchiCAD? Porque a tecnologia ali foi desenvolvida para civil, e aí como que eu levo isso para uma especialização de paisagismo, como eu levo isso para uma especialização topográfica, como eu levo isso para uma... Foi quando a gente começou a adaptar a tecnologia, mas eu falo que adaptar a tecnologia não é a solução definitiva, né? É uma solução temporária. O problema é que às vezes essa solução temporária ela fica ali 10 anos, hoje, e presa nas ferramentas. Muitos falam, os clientes têm tudo no BIM, né? Todos os projetos de instalações, menos paisagismo. Muitas vezes são do CAD. A gente desenvolveu para um escritório de arquitetura, que é o Hanazaki, e de paisagismo, e lá a gente teve um grande trabalho de como parametriza uma árvore para ela aparecer, o cara mexe no diâmetro da copa, como que a gente lidava com essa informação, porque eles já usavam num nível assim extraordinário no CAD, entendeu? Então, e aí, como é que o quanto necessário para o cliente é ele ter tudo isso no BIM, também tem esse ponto. O que ele vai ganhar com isso no BIM? Então tem esses pontos que é bem delicados, porque a ferramenta às vezes ela avança especificamente às vezes para uma curva A de custos de construção civil, que é a estrutura e a arquitetura. Aí depois vem instalações. Então eu entendo que ainda vai surgir as adaptações das ferramentas para outras disciplinas. E aí, enquanto isso é ruim para eles, porque eles ficam aqui só aguardando o momento deles, né? E é onde a gente aqui na SPBIM tenta adaptar a tecnologia para a situação dele, para que ele também não fique de fora. Porque a gente já pegou disciplinas de... Até implementação a gente já modelou, já fez tudo, mas aí quando a gente modela, faz um teste, entende, a gente fala assim, cliente, isso aqui não poderia ser só uma informação que está atrelada ao acabamento? Então também tem essa questão do aprendizado, por isso que eu falo que não existe o certo e errado. Eu entendo que tem que ter um compartilhamento de ideias, o mercado deveria se unir nesse sentido, as construtoras, tem hoje o Enredes, tem diversos outros grupos que o pessoal tá discutindo e compartilhando isso, né? Porque a ABNT, infelizmente, ainda não consegue dar conta disso. E o mercado imobiliário tem uma necessidade totalmente diferente de um mercado que trabalha com fabril, um mercado que trabalha com institucional. A gente vê que assim, são modelos de negócio totalmente diferentes. E o BIM, ele vai... Uma coisa que eu acho bom, dá para adaptar para todas essas necessidades. A questão é que o cliente, muitas vezes, ele não quer abrir mão de prazo, abrir mão de custo, abrir mão de outras coisas que é necessário que ele vai ganhar lá na frente. Ele não consegue ver de novo, que eu volto a falar que é o benefício. Ele não consegue enxergar esse benefício. Então, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de implantar BIM em qualquer segmento, principalmente quando a gente fala de especialização. Bom, eu queria entrar nesse último bloco agora. A gente falou um pouquinho dos desafios, né? Eu queria entender um pouquinho oportunidades. O que vocês enxergam de oportunidade quando a gente fala de tecnologia associada a tudo isso, né? Não só digo em relação a se adaptar para estar ali que o mercado está pedindo, mas, claro, como que é a sua visão com relação às oportunidades que você
tá enxergando? Você fala, pô, cara, se a gente, não só a questão de se adaptar, mas o quanto isso tá te ajudando, o quanto isso o que você vê ali de oportunidade hoje no mercado com relação ao uso da tecnologia? A gente é muito solicitado para avaliar possibilidades, assim, limites dos sistemas, né? Então, por exemplo, pegar na alvenaria estrutural. Os caras querem fazer prédios de 30 andares em alvenaria estrutural. Não dá. Aonde pega? Então, você pega num monte de lugar, pega no material, mas também pega na nossa capacidade de modelar essa estrutura rapidamente para dar essa resposta para o cara. O cara não quer saber depois de 2 meses a resposta, ele precisa saber rápido, né? Então, a gente tem que ter agilidade no sentido de modelar a estrutura adequadamente para tirar as respostas rapidamente, né? Eu dei esse exemplo da alvenaria, mas vale para qualquer estrutura, né? Então a gente tem que ter essa rapidez. Quem mexe com concreto armado encontra isso de certa forma no TQS. Parece até que estou fazendo propaganda do TQS o podcast inteiro, né? Mas encontra. Mas fora disso fica difícil mesmo, né? Então acho que esse é um desafio, é a gente ser mais ágil em dar a resposta para o cliente decidir o que vale a pena para ele fazer. Isso é uma coisa que pega bastante para a gente. E eu acho que outra coisa importante também é a nossa agilidade em fazer modificações nos modelos à medida que o projeto vai desenvolvendo. É muito comum pedir muitas alterações ao longo do projeto, mas grande parte dessas alterações vem no final do executivo, porque começa a entrar essas especialidades muito próprias, né, que não tem às vezes a ver com o tipo, né, Zé? Tem mais a ver com o embasamento, e que acabam dando modificações assim que são muito grandes. Só que na hora que a gente está nesse ponto, essas modificações representam um tempo que a gente não tem e o cliente também não tem. E um custo que também ninguém quer pagar, né? Então, se a gente pudesse também fazer frente a isso, que essas modificações elas fossem mais fluidas, mais fáceis de serem integradas, talvez, de ser absorvidas no modelo, sem que isso representasse, porque esse era o sonho de todo mundo, né? Que o BIM pudesse ser um projeto feito online. Enquanto um está mexendo, o outro está sendo avisado que mexeu e vai atualizando. Isso era um sonho de uma noite de verão, né? Porque isso significava que você tinha que ficar 100% num projeto, né? Não dá. Mas de qualquer jeito, atrás disso também está essa questão de puxa, porque se eu passar e se eu trocar essa janela aqui por essa abertura aqui, será que não é melhor? Ela quer ter essa resposta, porque às vezes tem uma repercussão lá na decoração, tem uma repercussão até na qualidade do produto, só que se tem que fazer tantas consultas para tanta gente que às vezes o cara desiste, né? Desiste de fazer. Ou então a gente é colocado numa situação em que a gente para e fala assim, de outra modificação, cara, não é possível, né? Então acho que isso é um desafio bacana de se enfrentar. Tentar automatizar para que as modificações sejam absorvidas mais rapidamente. Quem usa um outro programa, como nós usamos o TQS, por exemplo, isso é uma pedra no nosso sapato. Isso, né? Cada modificação a gente tem que trazer para dentro do TQS e ver o que ela significa, né? Então, se isso for fluido, é isso. Eu enxergo principalmente esses desafios aí, principalmente, né? Falando nisso, tem uma experiência que a gente fez que muito tempo atrás, não lembro quem era a consultora, que era, todo mundo colocou um modelo em cima do outro numa plataforma e a reunião, posso mudar essa tomada para cá? Pode. E aí fizeram, posso mudar esse furo da viga? Eu falei, não sei, eu tenho que pegar esse furo, jogar no TQS, esperar lá 1 hora para rodar o modelo, para recalcular a viga para ver se esse furo fica aí. Então, para a gente as coisas não são tão instantâneas. Não é a decisão, se essa tomada for para lá, não muda nada, né? Pra gente a gente consegue calcular isso de cabeça na hora, a gente precisa jogar no programa. Mas uma coisa legal que eu acho do BIM, quando ele tiver, sei lá, daqui a 10 anos que ninguém falar mais em CAD, a gente só falar em BIM, vai ser a facilidade da inteligência artificial, porque todos os sistemas, todas as disciplinas vão estar no mesmo, vai ter um IFC para cada uma coisa dessa. Então, hoje a gente não consegue fazer isso, né?
Hoje o ambiente ele ainda é isolado, né? É que assim, tem uma imagem, depois eu até ver se te coloca no podcast, que é uma imagem bem antiga que eu gosto de fazer nas palestras, que assim, tem uma imagem do cara lá na prancheta, e tinha um monte de cara desenhando na prancheta, assim. E depois tem uma imagem da prancheta preta, né? O cara desenhando o CAD. Que, basicamente, o que aconteceu? Você evoluiu a tecnologia ali, mas você não mudou o mindset. Então, ainda eu estava isolado, né? Eu não compartilhava o trabalho, eu não trabalhava simultaneamente. E aí o BIM já começa a exigir esse compartilhamento de informação. Por isso que instalações também começam a sofrer bastante. Porque o cara chegava no final da festa, arrumava e falava, preciso que vocês arrumem isso. O projeto é revisado, teoricamente, e faz essa revisão. E a gente já entende que não. Agora o projeto tem essa necessidade da interatividade, né? E os programas ainda não foram desenhados para atender essa demanda, né? Não, e eu acho que até a inteligência artificial, o boom dela, ela trouxe pelo menos a resposta para uma pergunta que às vezes tinha lá atrás, que era assim, tá, mas para que eu vou colocar essa informação no modelo? Porque quando se fazia essa pergunta, a pessoa falava, tá, antes gerava a prancheta e os papéis, aquele monte de papelada e era arquivado. Aí você fala, não, mas agora você vai ter um modelo BIM que pode ser consultado. Tá, mas esse modelo BIM também vai ser arquivado. Aí agora com a inteligência artificial você pode falar assim, se eu tenho um modelo cheio de informação e a inteligência artificial pode estar em cima desse modelo, ela vai saber dar resposta, porque ela vai ter informação. Então é o que hoje já está se acontecendo, algumas inteligências que ela consegue ler as informações do modelo e trazer a informação que antes você tinha que usar um Navisworks, um Solibri para consultar, né? Você digita quantos pilares tem no térreo. E aí a inteligência artificial fala, tem 5 pilares, sendo 1 e tal. Então esse tipo de trabalho em cima da informação podendo ser feito com a inteligência artificial, ela vai mostrar que é muito importante a informação estar contida dentro do modelo. E essa informação não necessariamente ser geométrica, mas tendo a informação, né, a informação pode ser consultada. Não, você imagina assim, Cláudio, imagina você com toda a experiência que você tem, aí vem um problema desse, aí imagina que você está no meio e tem uma inteligência e você fala, cara, procura para mim tal andar, tal viga, tal informação e veja a possibilidade de tal cenário. É porque aí entra a experiência, quando a gente fala. A inteligência artificial ela vai fazer uma coisa por nós que é o que foi que você falou, ele teria que abrir o TQS, ele teria que fazer essa modificação, então ela consegue fazer as hipóteses de cenários. Então, a gente entende que vai... E outra, como é que eu podia discutir isso se não tinha nem abertura para isso? Se eu falasse de inteligência artificial 1 ano atrás, a gente era 2 maluco. Eu falo de laser scanner hoje, é mais aceito, mas se eu falasse 5 anos atrás, pô, isso é coisa de outro planeta. Então, eu acho que também tem a questão de popularizar, aliás, as pessoas começam a entender, começam a facilitar, e aí você vai se adaptando para essas mudanças. Então, não que é impossível, mas igual você falou, um cenário talvez de 10 anos, isso já seja a gente já não vai estar mais discutindo nem o que é BIM, não vai estar nem discutindo mais CAD. CAD vai virar igual a questão do desenho à mão, muita gente fala, na minha época, no CAD, né? Então, alguém sabe quantos anos o CAD levou para... A última pesquisa que a gente fez foi 30 anos, cara. A última vez que a pesquisa que a gente fez. Pra esquecer a prancheta. Não sei. Essa pesquisa eu não fiz. Mas assim, eu sei que pra fazer essa transcrição falando no Brasil foram mais de 30 anos. Depois eu posso confirmar, mas era 30 anos na pesquisa. Porque também a tecnologia era O primeiro outra, CAD, né? que eu comprei foi em 1988. E em 1994 o cliente não queria mais prancheta, ele só queria CAD. Então pelo menos foram 6 anos aí. 6 anos. Mas quando a gente fala de mercado todo, assim, o boom, todo mundo, o que eu falo pra mim quando eu vejo que existe BIM ou CAD, qual a cultura do escritório? É quando você chega no escritório. O caminho que você vai fazer pra tomar um café e você olha em volta, tá tela preta ou tela branca, um exemplo, né? Então você consegue ter essa sensação. Agora o Revit também tem tela preta, então. Então assim, é uma questão de quando você anda, você entende qual que é. Porque são coisas que eu, no olhar tecnológico, eu sinto como o cliente é. Por exemplo, se eu vejo no escritório, se eu tenho um monitor. Se é um monitor pequeno, um monitor grande. Se eu vejo se todo mundo está no Wi-Fi. Eu vejo o comportamento daquele ambiente. O comportamento do ambiente vai me dizer como que é, como aquele escritório opera, entende? Então, eu analiso, no olhar tecnológico, olho muito dessa forma. Então, acho que quem tem experiência em determinadas áreas, você olha alguns pontos, você entende se o cara é faixa preta, ele não é faixa preta naquele assunto. Então, o que eu entendo é que a parte de tecnologia para as empresas hoje é muito mais fácil de eu chegar lá, bater na porta. Parece que antigamente eu tinha que ficar falando que era isso. Hoje eu já não preciso mais.
eu não preciso mais ficar falando para alguns o que é um BIM Manager, o que é um BIM Mandate, o que é um LOD. Tá mais popular essa informação. Sem dúvida. Então eu acho que quanto mais vai se tornando popular, o papel da academia também, diversas outras, mais vai ficando fácil de absorver, né, essa quantidade. Eu acho que o maior problema eu acho que é absorver a quantidade de informação que é gerada. Acho que esse é o grande pulo aí. Não, eu acho que foi o interessante desse fluxo que vocês passaram do escritório de vocês, é dele ele resolve as necessidades de vocês, que querendo ou não é só uma, porque o processo estrutural é diferente para cada solução, para qualquer concreto armado, para alvenaria estrutural. Mas eu acho que o mais importante é que vocês ainda na ponta do fluxo, você falou, né, de adequar o nome pro label que o cliente quer, ter essa maleabilidade para atender, porque cada contratante exige uma coisa, né? É importante você ter o seu fluxo interno que resolve a sua questão interna. E você ter um fluxo de adaptação, porque hoje é aquilo que o próprio Júlio falou, a BNT ela propõe uma estrutura que uniformizaria o mercado. Só que no fim das contas, cada contratante quer uma coisa, quer de um jeito, tem um fluxo. Acho que os grandes desafios estão nesses fluxos, né, em saber conectar. Eu achei interessante quando vocês contou que mesmo lá em 90 e pouco, quando era as soluções antigas, já tinha que ter uma integração. Né? Vocês tinham que solucionar como que eu tenho desenho um pouco na prancheta, eu tenho desenho no CAD, eu tenho o cálculo no software, eu tenho uma planilha não sei se era Excel, se era Lotus 1, 2, 3, porque antigamente tinha um Lotus. Peraí. E aí, então, então hoje é adaptar o fluxo moderno, né? Mas essa adaptação sempre vai ter, e daqui 10 anos pode ser que vai ser outras soluções que vai ser a discussão, né? E talvez até mais fácil, você não acha, Zé? Que assim, eu pelo menos vejo que cada dia tá mais fácil. Porque antes você construir uma coisa para adaptar com outro programa, hoje eu acho que a palavra interoperabilidade, independente se é EFC, as pessoas, até as soluções hoje, quando você vai comprar um programa, ele tem que integrar a conta com o Google, então, a palavra integração ela tá cada dia mais... eu acho que se a pessoa não integra, a própria Apple, cara, eu acho que o melhor exemplo é a Apple. A Apple tinha o carregador dela, você tinha que se adaptar à Apple. Hoje a Apple se adapta ao tipo C. Porque, cara, tá todo mundo conversando assim, você tá conversando sozinho, mas aqui representa uma grande fatia do mercado, e eles falam, cara, se a gente não se adaptar aqui, talvez a gente fique de fora dessa brincadeira. Então, eu vejo muito o comportamento do mercado em todas as áreas de tecnologia de acordo com o comportamento também do consumidor. Então, se o cara hoje entende, começa a falar disso, começa a exigir, ele fala, cara, eu acho que fica muito mais fácil, Jonas, aí do cara... Aí eu acho que daqui 10 anos a gente vai estar discutindo informação, a gente vai estar discutindo... o nível é outro que a gente vai estar discutindo, né? Eu acho que o que nos dói bastante é entender que as consultoras ainda focam muito só na compatibilização. Entendo que tem uma curva, entendo que tem gente fazendo um trabalho muito, muito bem feito no mercado, mas também acho que as consultoras têm que saber ouvir um pouquinho. Quando eu falo conversar um pouco melhor com os projetistas, abrir esse hands-on, esse momento de, o que vocês estão dispostos. Muitas vezes eu cheguei na consulta e falei, cara, mas você perguntou pro projetista se ele tem capacidade de entregar isso? Você está criando uma coisa que você nem está alinhando com ele isso. Né? Então tem muita... Hoje a gente discutiu lá, o cara tá pedindo conduíte que tá escondido dentro do forro, que ele quer que modele o conduíte. Eu falo assim, cara, mas o que você vai fazer com essa informação? Porque eu acho que esse é o... Porque às vezes aquilo ali pro cliente não vai fazer diferença nenhuma e ele tá gastando uma energia, um dinheiro, um esforço por um ponto que, na minha opinião, não agrega nenhum valor. Talvez o erro seja nosso. A gente vende uma imagem para vender uma nova tecnologia, uma imagem de Tony Stark, né? e acaba para chegar nisso aí, precisa sim realmente de um custo enorme. E aí o cara vê essa imagem ideal, vê que custa um absurdo e desiste de fazer qualquer coisa. Tem que projetar a imagem dos passos também. Olha, a imagem pode ser ideal essa, mas existem esses passos que a gente pode dar. O primeiro passo que a gente tem que chegar a isso, se a gente fosse mais capaz de projetar isso aí, talvez animasse mais gente a empreender, eu acho.
Eu concordo, absolutamente. Foi quando eu entendi, naquele cenário que eu fiz o A, B e C, o X, o 2X e o 3X, porque minha primeira venda que eu fracassei foi justamente nesse ponto de chegar pro cliente e falar assim, ele queria um condomínio em BIM e tudo, e eu cheguei levando tudo pra ele. Tudo, um parque de diversões. Quando eu falei o preço pra trás, ele falou, cara, você sabe que aqui no interior a galera é 1/10 disso aí que você tá me falando, né? Eu falei... Aí foi quando eu entendi que eu tinha que entender a dor do cliente e falar, cara, você tá disposto a investir um pouquinho mais pra melhorar pra você nisso? Aí foi quando eu entendi que faltava um pouquinho de empreendedorismo, de entender a pessoa mais do que a tecnologia, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é muito escutar o cliente também, né? Eu queria ouvir de vocês aqui, a gente tá chegando no final do podcast, que insight vocês deixariam para o jovem gafanhoto ali que tá escutando, ou a jovem gafanhota, né? De skills, habilidades, o que ele teria que ter, né? Para passar por tudo isso e de repente trabalhar com vocês ou tá envolvido nesse mercado? Olha, então vamos lá. Eu acho que é muito importante, né, que qualquer um que esteja se formando em engenharia, eu imagino que com a arquitetura seja a mesma coisa, é que não pense que com a informação, com o conhecimento que ele está saindo da escola é suficiente para levar a vida profissional dele todinha. Ele precisa ter um aprendizado contínuo. Aprender o quê? Né? É lógico que vai depender daquilo onde ele quer seguir, mas vamos dizer que ele queira seguir essa mesma carreira que nós estamos seguindo aqui do cálculo estrutural, né, do projeto estrutural. Então eu acho que tem que ter conhecimentos de como funcionam os principais programas do mercado, não são tantos assim, né? Então acho que vale a pena se inteirar disso. Linguagem de programação, eu acho que tem que ter. Eu ouvi esse podcast do Adriano da TQS, me chamou muita atenção, porque era alguma coisa dele. Ele sempre procurou primeiro resolver de uma forma automática as coisas para depois resolver aquele problema em especial que tinha sido dado para ele. Ele passou lá pelo escritório, ele foi estagiário lá, nossa. Legal. Estagiário e engenheiro. Bom, que seja. E isso é uma coisa muito legal. Quer dizer, que o cara que esteja começando entender que essas ferramentas elas são importantes muitas vezes para automatizar, porque não é legal a gente pensar que a gente ganha dinheiro com trabalho burro. O trabalho burro é aquele que é repetitivo, que a gente sempre faz. Então, se a gente puder automatizar, ótimo. E para automatizar, a gente precisa de linguagem. A gente precisa programar. Isso é uma coisa importante. E a outra coisa que eu acho que é importante, que aí vai para o outro lado totalmente diferente, é comunicação. Você precisa entender o que é, quem é que você está atendendo, né? Quem é o seu cliente final. Porque quando você não entende, você entra em conflito. E você só gera conflitos em toda a cadeia de projeto. Mas se você entende quais são as dores do cliente, quais são as dores de cada um dos parceiros, as coisas caminham mais tranquilamente. E isso é comunicação. Isso é você ter a sua parte humana do engenheiro é essa. A outra é a parte assim de exatas, né, de capacidades. Essa aqui é a parte humana. É a mais difícil de aprender, né? Essa da comunicação. Não, assim, lá no escritório, quando eu fico bravo com alguma coisa, não é por conta das coisas que foram desenvolvidas dentro do projeto, porque o pessoal é muito bom. O problema é sempre na forma com que tratou o cliente em determinado problema. E aí o cliente fica insatisfeito com você, não porque você não deu, porque você deu uma solução de um jeito, porque o jeito que você tratou. Não é pela competência técnica, é pela competência comportamental, né? Emocional, de repente. Dedicar a vida, sabe? Também a entender a realidade do outro, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir adquirindo. Empatia? Podemos chamar de empatia, né? Ou simplesmente entender que, na verdade, a gente está vivendo aqui não para um suplantar o outro, mas para que todos em conjunto construam alguma coisa. Mas a gente está sempre em conflito. Eu chego em casa, às vezes, e esqueço, né, que não estou no escritório, esqueço que não estou nessa nossa área de engenharia. Pô, as minhas filhas se ressentem. A gente é muito truculento no nosso dia a dia,
Assim, obra, então, né? Você vai, às vezes eu estou no home office e minha mulher fala assim, mas com quem que você estava brigando? Eu brigando? Não estava brigando com ninguém. Então, a nosso dia a dia é muito truculento. Eu acho que a gente precisa amaciar isso aí. Pensar que eu não trataria assim um amigo meu, mas eu trato assim o meu cliente, trato o outro cara que está construindo, que está projetando também, né? Parece que a gente está sempre numa disputa. Então eu acho que esse é um conhecimento interessante de correr atrás também, sabe? Para entender que tem uma parte humana envolvida nisso. Não, né? Excelente. E o que você acha, Zé? Que o home office não é muito bom para essa parte comportamental, né? Os outros descobrem, da família descobrem o que a gente faz, né? Não, mas eu digo também não tem o dia a dia do trato do dia no escritório, né? O evento social, né, também. O evento social que é importante. Tem muita gente que... Isso é uma coisa que a gente sentia muito também, né? Porque assim, por exemplo, até pensando no papel do ensino, né? Porque muitas vezes, por mais que um profissional entre numa empresa, a não ser quando você já está há muito tempo, você já virou uma unidade da empresa. É diferente quando entra um colaborador novo, independente se ele é formado ou ele é estudante. Você tem essa necessidade de passar a cultura da empresa, passar como é que funciona o contato com o cliente, os procedimentos. E aí isso tudo a gente percebeu também que num contato via home office é uma situação muito complicada de você conseguir emular isso. Ele traz benefícios para a empresa, mas eu acho que ele traz muito mais malefícios do que benefícios quando eu falo com relação a pensar no resultado a longo prazo para a empresa. Então isso para empresas de projetos que tem necessidade de uma interação, a não ser que tenha uma plataforma 100% o tempo todo conectado, é bem complexo, eu acho que de lidar com tudo isso. Porque o pessoal fala, não, aqui home office funciona. Fala, funciona como? Não, você já tem um cara, você está terceirizando um trabalho, então ele está tendo a empresa dele lá, é diferente de uma situação de quando você tem que interagir. Imagina na época lá, desenha a mão, o cara aqui no CAD ali, se ninguém se comunica, se ninguém tá no mesmo ambiente, se você passa assim pra pegar um cafezinho numa ponta onde você vê um erro e não conversa com o cara, então eu super sou a favor de que eu acho que essa interação ela sempre vai se manter, mas é claro que o home office ele se torna uma opção pro cara ainda de ajudar o próximo. Pô, tô enrolado, tenho que pegar minha filha, eu vou continuar lá de casa, eu acho que é um meio que ajuda bastante, mas contato humano, a gente percebe muito isso, né? A soft skill, né? Que o pessoal fala de... O problema todo é quando você demora de 1h30 a 2 horas para chegar no seu lugar de trabalho, você falar que não vai ter home office é quase que cruel, né? Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Mas assim, eu acho que tudo também é um momento. Pegar assim, pessoas que já estão há muito tempo com você, que já conhecem a sua empresa, eles conquistaram esse posto. Acho que é uma situação muito diferente de pessoas que estão chegando recentemente. Eu entendo que tem Isso é verdade. Eu entendo que tem uma questão de moeda de troca, eu diria ali, né? De a pessoa plantar e colher, assim, né? E eu acho que é uma complexidade muito difícil de você lidar quando você fala principalmente com gerações diferentes, né? Então é uma coisa que a gente entende, né, muito bem nessa parte da sacada, de tentar, a gente todo dia tenta passar isso pra garotada também, do que a gente imagina assim, ó, não dá pra você ignorar essa parte de uma velha guarda, do pessoal que já tá tocando o mercado há muito tempo e achar que você vai desenhar um mercado totalmente inovador, novo, né? Não, você tem que entender como é que você interage com... Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham as 3 gerações, cara, então era muito complexo, entendeu? De você tinha que falar de uma forma com o outro, você ia pra uma outra reunião, você tinha que virar uma outra pessoa, e pra outra reunião você tinha que ser uma outra pessoa, né? Você não pode ser a mesma pessoa em 3 ambientes, né? É muito complicado, né? E é isso, acho que foi excelente, né? O bate-papo aqui. Zé também tinha alguma recomendação pro jovem? Zé. Tá contratando, precisamos de um engenheiro que entenda de programação lá. Então isso é legal, Zé. Nosso departamento de programa de inovação lá tá crescendo, tá com bastante demanda agora de... E que tipo de habilidades essa pessoa precisa ter? Já aproveita e fala aí pra galera. Acho que isso é excelente aqui, entender assim, o que o mercado tá pedindo. A gente tava na dúvida se era melhor um programador ensinar engenharia ou se pegar um engenheiro e ensinar programação. Eu acho que o engenheiro é mais o caminho eu acho que o engenheiro que souber programar, ele sempre vai ter uma ferramenta a mais, em qualquer área que ele for, porque os programas cada vez mais vão permitir que você faça programação dentro deles. Então o cara pode desenvolver uma ferramenta para ele ser melhor que
o engenheiro que senta do lado dele, né? Então vai ser não vai fugir disso, não. E que linguagens que ele tem que saber para... Dynamo. Lá a gente usa o .NET e Python também agora. Python, então. Fica aí, pessoal, anota aí. Fora a habilidade aí, tem que ser o engenheiro, né? E a soft skills também, né? De saber se comunicar. Eu falo isso pra galera aqui. Eu falo, galera, quando vocês terminarem a facu, cara, já corre pra um curso de oratória, corre pra um curso de... Sabe, coisas que a gente focou a vida inteira na parte técnica, né? Desde ali do prézinho, você vai focando em aprender coisas e a gente esquece muito esse lado humano, que depois você percebe que tem um jogo ali de 50-50 ali, né? De metade humano e metade... Se tudo você for colocar problema, você não vai fechar negócio, você não vai trabalhar pra ninguém, né? Basicamente. Mais o que, Zé, que você acha? Cara, saber bastante, prestar atenção nas aulas de geometria analítica, né? Seno e cosseno, cara. Senão depois ele não vai saber fazer nada. Transformação de coordenada. A gente usa isso. A gente usa isso. Incrivelmente usa. Legal. Usa bastante lá dentro. E as ferramentas também, né? De Revit, essas ferramentas de TQS, né? Essas ferramentas de... Isso, mas você sabe que a base de formação que a gente tem, por exemplo, essa questão da geometria que o Zé falou agora, ou então os conceitos básicos da engenharia, é mais difícil você ensinar isso para um cara que vem para o escritório, porque a gente já parte do pressuposto que ele sabe isso aí. O cara que vem, por exemplo, o cara vem e não sabe mexer no TQS, isso é normal. É normal. Então, de certa forma, o que pega é principalmente essas bases, essas coisas básicas. Né? É porque é muito difícil de ensinar, né? Porque você vai pra outra parte, você pega o TQS, senta com o cara, você fala, você vai fazer isso, amanhã você faz isso, né? Legal. Acho que é isso. Você, João, você quer complementar aí? Não, pra mim foi excelente poder bater um papo e eu acho que essa questão, desde a época da faculdade, eu gostava também, e tanto que eu vim parar de trabalhar com mim, porque eu gostava de tecnologia. E eu via isso, que a engenharia ela está muito associada a essas capacidades de saber. A linguagem de programação ela te dá superpoder, né? E a gente a engenharia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência aplicada, né? Porque no dia a dia 2 mais 2 é 5 para o engenheiro, porque a gente tem o fator de segurança. Mas querendo ou não, a linguagem de programação ela te dá superpoder, porque tudo que é o cálculo que eu ia fazer manual, ele vai estar automatizado e conseguir. E hoje com as possibilidades do 3D, a geometria vai ser aplicado, tudo vai ser aplicado. E eu acho que e a gente vê que o engenheiro que se aproximou dessas possibilidades tecnológicas, ele tem um up no escritório, né? O conhecimento que você tem de teoria lá da faculdade, ele sempre vai ser importante, mas o computador, ele vai te ajudar a computar isso, né? Vai te ajudar a evoluir e fazer isso de maneira mais eficiente. E acho que é muito interessante a forma como vocês conseguiram adequar tudo isso e conseguindo extrair o melhor dos mundos, né? E ter um escritório competente e que tá adequado para o mercado que exige necessidades tecnológicas, né? E assim, não é puxando sardinha pro Cláudio não, mas assim, é um escritório que eu gosto bastante. Porque eu entendi como que vocês trabalham. E assim, muitas vezes a gente vai pro escritório, a gente entende quando o escritório ele tá dando uma maquiada, ou ele tá tentando falar, não, eu tô usando tecnologia por uma questão de frenesia, a gente entende que de fato vocês usam a tecnologia para ganhar dinheiro, para desenvolver, e isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente propaga aqui, vivenciando aqui no nosso ambiente, e tem coisas que a gente determina algumas leis, né, para justamente não cair, tentar não cair nesse comodismo, não cair nesses vícios que o mercado tem, senão a gente não consegue trabalhar com inovação e tecnologia, que é um desafio grande, o tempo todo se manter atualizado. O podcast é uma forma até de a gente trazer o pessoal que tá fazendo esse jogo sério, ganha dinheiro com isso, que às vezes para alguns eles acham que é mito, porque jogou no Google. E aí a gente fala, não, há um mito aqui na frente da galera que tá fazendo isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Cláudio, do Zé. Agradecer a vocês também pela oportunidade. E é isso, pessoal. Vamos deixar aqui as redes sociais do Cláudio, também do Zé, do escritório, para quem quiser lá se inscrever, enviar o currículo e tudo mais. E também quem quiser contratar o escritório de estruturas. E não esqueçam aí de ativar o sininho, dar o joinha, dar 5 estrelas aí no Spotify para a gente poder conseguir crescer aí nas redes sociais e levar o BIM aí pro próximo nível para esses outros profissionais. Obrigado e até a próxima, gente. Até mais.